Bem, bom dia. Inicialmente eu quero saudar o público que está aqui nesse auditório, assistentes sociais, pesquisadores, psicólogos. Nem sabia que tinha psicólogos aqui. É verdade, né? É uma sessão que, de fato, chama, né, profissionais de outras disciplinas, de outras profissões. Saudar os estudantes, não é? E, enfim, saudar os meus companheiros aqui de mesa, não é? Os conselheiros do CRES, CEFES, a Vivian, do CRP. E, assim, dizer que estou muito agradecida de participar dessa mesa. E aí também agradeço a comissão organizadora pela confiança, não é, de pensar no meu nome para estar aqui. E dizer o seguinte, eu já estou bastante convencida de que esse evento que nós estamos promovendo, nós, CRES e o CEFES, né, Conselho Federal, é um evento que, sem dúvida alguma, ele tem todas as condições, não é, para se tornar um marco num debate sobre assistência social. A despeito de quaisquer dificuldades operacionais que a gente possa ter tido e ainda ter, não é um evento que, afinal de contas, envolve mais de 1000 pessoas, então isso não é fácil administrar isso, né? Então, além da grandiosidade em termos do número de pessoas, me parece que esse é um evento que tem um marco em si, que ele carrega em si essa característica, em função de que ele está tendo, nós todos estamos tendo a oportunidade de ouvir e discutir temas que, eu não sei para os psicólogos, mas para os assistentes sociais é um tema muito caro, né? Assistência é algo para nós da maior relevância. Então, me parece que a quantidade imensa, né, embora a gente já tivesse uma noção de que a procura ia ser grande, mas, sem dúvida alguma, ainda que a gente tivesse essa expectativa, nós fomos tomados ontem por uma perspectiva de um número muito maior, né? A gente tinha programado um evento para cerca de 1.600 pessoas, a gente recebeu muito mais do que isso ontem. Então, isso nos coloca outras necessidades, né, para pensar outros eventos, né? Ontem conversávamos assim, sobre a imponderável multiplicação do universo, tanto de profissionais quanto principalmente estudantes, que a área de serviço social, no nosso caso aqui do Estado do Rio, vem observando, né? Então, isso, sem dúvida alguma, vai provocar nas entidades uma nova forma de formatar os eventos, né? Então, acho que ontem, o primeiro dia do evento, já foi bastante claro isso para nós. Agora, a despeito de qualquer dificuldade nesse sentido, é inegável, né? Foi inegável, e certamente será também hoje, a qualidade das conferências e dos debates, né? Nós podemos observar e ver claramente posições sobre assistência, concepções determinadas sobre assistência social e principalmente sobre política social, né? O que é a política social? Qual é o caráter dessa política social num Estado, num país periférico como o Brasil? Então, me parece que esses são elementos que demonstram a grandiosidade desse evento, né? E que, sem dúvida alguma, como eu disse anteriormente, ele tem tudo para se tornar um marco, não é, no debate da assistência entre nós, assistentes sociais, estudantes e pesquisadores. Bem, a discussão para a qual eu fui convidada também não é uma discussão isenta de dificuldades, né? É um tema bastante importante e relevante, não é, para nós. Eu estou aqui formando uma mesa com uma companheira, conselheira também, que é psicóloga. Então, sem dúvida alguma, toda a minha fala vai ser muito nessa relação entre assistentes sociais e psicólogos. Porque, na verdade, os psicólogos são geralmente os profissionais com os quais nós mais trabalhamos. Embora trabalhemos também com médicos,
às vezes dentistas. Eu, por exemplo, trabalhei antes de ir para a UFRJ, trabalhei por muitos anos em empresa privada, na área de RH. Então trabalhei muito com administradores, contadores, engenheiros de produção, né? E sem dúvida alguma, essa relação da interdisciplinaridade, ela vai se colocar não somente na relação entre assistentes sociais e psicólogos, mas também entre assistentes sociais e outros profissionais. No entanto, eu vou tentar circunscrever a minha fala nessa relação mais próxima que nós temos com os psicólogos. Então, assim, de qualquer forma, me parece que essa mesa, que eu penso que é uma mesa que traz um tema importante, não é? E não muito tranquilo de se encaminhar, é uma mesa extremamente relevante. Né? Relevante em vários sentidos. Né? Em primeiro lugar, por uma questão histórica. Não é? Tanto assistentes sociais quanto psicólogos não foram chamados por seus empregadores para promover a emancipação dos sujeitos. Não é isso? Nem nós, nem eles. Na verdade, ambos, não é, tanto o serviço social quanto a psicologia, eles são profissões do século XX, né, quer dizer, são profissões que se inscrevem numa determinada fase da história da humanidade. Né? No caso do serviço social, a maioria aqui é dessa área, né? Então não preciso ficar repetindo aqui, mas vale lembrar que a historiografia do serviço social vai mostrar exatamente que essa profissão emerge numa determinada fase, não é, do capitalismo, em especial ali no final do século XIX, no Brasil já no século XX, nas primeiras décadas do século XX, exatamente no momento em que a ordem burguesa, o capitalismo, estava se consolidando efetivamente no Brasil. Então, isso vai colocar para nós, assistentes sociais, um rol de demandas, não é, específicas. É isso que eu ia falar. Né? A psicologia, embora eu não conheça, não é, os meandros da psicologia, da gênese dessa profissão aqui no Brasil, eu tenho informações pelo próprio Conselho Federal de Psicologia, que no caso da psicologia também não é muito diferente. Né? O serviço social é uma profissão regulamentada na década de 50 e a psicologia logo em seguida. Na verdade, segundo o CFP, é uma profissão regulamentada desde 62 e nós, o serviço social, em 57. Então, veja, é mais ou menos na mesma época. Né? Então, no caso dos assistentes sociais, quer dizer, nós somos chamados à divisão do trabalho. Na verdade, nós passamos a integrar a divisão do trabalho e depois ao mercado de trabalho propriamente dito, para fazer aquilo que alguns autores que são correntes entre nós, como a professora Marilda Yamamoto, bem como o professor Zé Paulo Neto, né, vão dizer o seguinte: olha, nós, assistentes sociais, somos profissionais chamados para trabalhar. No caso, a professora Marilda vai explicitar: olha, trabalhar no âmbito da reprodução material e ideológica dos trabalhadores e da sua família. O professor Zé Paulo Neto, concordando com isso, vai dizer: pois para fazer isso, mas na execução terminal das políticas sociais. Né? Então, veja, na verdade, essa profissão, o serviço social, nasce nesse conjunto de coisas. No caso da psicologia, não é uma profissão que se regulamenta no Brasil em 62 e logo depois foi assolada aí pelos ventos da ditadura. Né? E que esse contexto, não é, de ditadura impediu efetivamente que as disciplinas voltadas para a análise da sociedade, não é, fossem impedidas de integrar o currículo. Então, segundo informações contidas nessa cartilha, certo? Que é uma cartilha da qual eu usarei aqui na minha fala, que se chama Parâmetros para a Atuação dos Assistentes Sociais e Psicólogos na Política de Assistência, é um documento que foi feito em 2007 pelo Cefet e pelo CFP e está na página do Cefet, é possível que esteja também na página do CFP, né?
E está na pasta de vocês uma segunda versão desse documento, só que não tem os psicólogos, só tem os assistentes sociais. Então, veja, segundo esse documento aqui, a ditadura vai criar para os psicólogos, na verdade, vai apresentar para os psicólogos uma certa reflexão no seu processo de constituição, né? À medida que esse conteúdo mais crítico da realidade, ele é colocado de lado, né? E isso vai criar, não é, uma perspectiva voltada, ou melhor, calcada muito mais na psicoterapia, né? Como isso, sem dúvida alguma, tem um desdobramento, não é, sobre a formação desses profissionais e, sobretudo, não é, tem um desdobramento também quanto à imagem que essa profissão terá para os usuários, para a opinião pública de uma forma geral, para os empregadores e para si mesmo, né? Então, no caso do serviço social, tanto quanto na psicologia, não é somente naquele processo, não é, de distensão política e depois de transição democrática que esse processo vai começar a ser alterado, né? No caso do serviço social, como vocês sabem, a gente já tem iniciativas assim, voltadas para a construção de uma outra perspectiva de produção, já na década de 70, em especial lá com o método BH, né? Que foi uma iniciativa da PUC-BH, de alguns professores da PUC-BH, e ali já tinha um projeto de produção completamente diferente daquela outra perspectiva de produção, calcada na ajuda, não é? No caso, no grupo e na comunidade, né? Então, na verdade, esse processo vai acontecer no serviço social nessa passagem, né, dos anos 70 para os anos 80. Nos anos 80, no serviço social, a gente já consegue, logo no início da década de 80, constituir um novo currículo, rompendo com aquele tripé casa, grupo, comunidade, quer dizer, a gente consegue construir um currículo ainda com problemas, mas menos engessado e menos acrítico do que o anterior. A gente, anos depois, em 86, a gente consegue construir um código de ética, esse sim, frontalmente na ruptura, não é, com uma ética tradicional, calcada no indivíduo desvinculado da sua condição de classe, da história, enfim, né? Então o Código de 86, ele marca a ruptura com a ética tradicional. Esse processo no serviço social vai gerar nos anos 90 a construção de um novo Código de Ética, que é o código que está vigindo até hoje, que é o Código de 93, e anos depois, em 96, a constituição de novas diretrizes curriculares, né? Então esse é o processo que acontece no serviço social de retomada, na verdade, de uma perspectiva mais crítica dentro da profissão. No caso da psicologia, não é, isso também não é diferente, né? Como eu falei, na década de 80, nos anos 80, foi adotado, segundo as orientações aqui do Conselho Federal de Psicologia, o lema do compromisso social como norteador da sua ação psicológica. Então, essa preocupação com o social, segundo esse material que eu tive acesso, vai se colocar efetivamente entre os psicólogos nesse período. Conforme ainda o CFP, a partir desta perspectiva, que é a do compromisso social, é valorizada a construção de práticas comprometidas com a transformação social em uma direção a uma ética voltada para a emancipação humana, né? Então, veja, esse é um dos motivos que torna essa mesa relevante, né? Quer dizer, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que, de fato, né, profissionais, assistentes sociais e psicólogos advêm de uma trajetória sócio-histórica muito arraigada do lastro conservador, né? Tanto, na verdade, né, tanto profissões como tanto serviço social como psicologia, foram profissões assoladas, então, por um largo processo de construção de posturas reificantes e reificadoras,
marcadas por fortes tendências históricas e apolíticas, sem consideração da posição de classe do sujeito demandante de seus serviços, tratando, tanto nós quanto eles, tratando os indivíduos sociais como mônadas e as famílias como células máter da nação. Tanto assistentes sociais quanto psicólogos naturalizaram com isso, ou tenderam à naturalização das expressões da questão social, ora através do aconselhamento, ora através da prática do alívio de tensão, ora através da prática clínica, mas sempre tendo como princípio a neutralidade do profissional. Então, essa é uma questão que nós não podemos perder de vista, né? Que é a trajetória sócio-histórica dessa profissão. E nós todos sabemos que, apesar, não é, de tanto serviço social quanto psicologia tenderem na trilha de uma nova perspectiva de profissão, né, isso não significa que esse conservadorismo e que essa herança conservadora tenha saído completamente do horizonte. Não é isso? Tanto na nossa profissão quanto na profissão da psicologia. Um outro aspecto que, no meu ponto de vista, marca também a relevância e a urgência dessa mesa é a defesa realizada por alguns, geralmente posicionados no campo da chamada pós-modernidade, não é? Que vai indicar, de fato, não é, uma certa ruptura com as fronteiras do saber e das práticas. Não é? Isso em função da defesa de um relativismo do conhecimento. Nesse relativismo, que alguns autores vão chamar de relativismo epistemológico, quer dizer, o nome de pompa, né? Nada mais quer dizer o seguinte: olha, é você relativizar as fronteiras dos saberes, é isso, né? Então, dentro da pós-modernidade, dentro daquilo que os autores que se auto-intitulam como pós-modernos, isso vai chegar a um ponto, a tal ponto que indica a completa identificação, a completa identidade entre saber popular e saber científico, como se ambos se equivalessem, como se ambos tivessem exatamente as mesmas inflexões na realidade. Isso é extremamente polêmico, extremamente polêmico. Uma vez a gente conversando na UFRJ, eu me lembro que o professor Zé Paulo dizia assim: pois é, tudo bem, se os saberes são absolutamente equivalentes, não é? Se saber popular e saber científico são absolutamente equivalentes, eu quero ver o dia que esse sujeito que está afirmando isso tiver um infarto, o que ele vai fazer? Vai tomar um chazinho? Vai fazer uma simpatia? Certo? Quer dizer, sem dúvida, há características, não é, de ambos os saberes, não é? Quer dizer, ambos têm entradas específicas dentro do rol do conhecimento, né? Quer dizer, na verdade, são vários tipos, várias modalidades de conhecimento. Agora, daí a dizer, isso é legítimo afirmar, claro, né? Agora, daí afirmar que eles se equivalem, aí é um pouco forte, né? Aí de fato, enfim, aquela coisa, né? Jogar por terra toda a possibilidade de construção que a humanidade, de construção científica que a humanidade vem lutando para construir, né? Vocês sabem que, historicamente, a constituição da ciência não foi um processo tranquilo, certo? Então, enfim. Então, nesse relativismo epistemológico, todos os saberes se equivalem, até porque, como muitos autores desse campo, como o pós-moderno vai afirmar, a própria verdade também não existe, né? Ela vai depender do olhar de cada um, né? Essa é uma perspectiva, no meu ponto de vista, também muitíssimo polêmica, e que, num contexto de crise como nós vivemos, não ajuda em nada a perspectiva de resistência. Certo? Porque se de fato a verdade não existe, existe pobreza? Não. Não é? Porque às vezes o sujeito pobre pode ser visto como feliz de espírito. Não é? Então, me parece uma posição muito confortável de encaminhar
determinados desafios contemporâneos. Inclusive, em nome desse relativismo, não é? No qual os saberes se equivalem, em nome desse relativismo que nós, assistentes sociais, inclusive, nem sempre, ou às vezes, encontramos algumas dificuldades com relação, por exemplo, à prática do estágio supervisionado. Não é? É comum, às vezes, os estudantes de serviço social dizem assim: olha, eu trabalho, eu faço estágio numa instituição tal, e lá existe uma equipe com vários profissionais, e o médico disse que ele pode ser meu supervisor, porque ele é o coordenador do programa tal, então ele pode ser meu supervisor de estágio. Né? Então, o que está por trás aí? Né? Na verdade, uma outra concepção de estágio por parte desse coordenador, primeiro aspecto. E o segundo aspecto, meio que o que está por trás é aquela ideia de que, à medida que você integra uma equipe de um determinado programa, todos devem conduzir o trabalho mais ou menos da mesma forma. Logo, não é preciso ter um supervisor assistente social para aquele estagiário. Né? Quer dizer, essa é um pouco a perspectiva que está por trás disso, ou pelo menos que tende a estar por trás disso. E nós, assistentes sociais, temos já há muitos anos, né? Em especial da década de 90 para cá, nós temos, por exemplo, nesse campo do estágio supervisionado, a gente tem batido na mesma tecla. Né? Apenas um profissional de serviço social pode supervisionar aluno de serviço social. Está lá na nossa lei de regulamentação. É a atribuição privativa do assistente social supervisionar estudantes de serviço social. Para nós isso parece óbvio, mas isso não é tão óbvio para outras profissões. Né? Um outro aspecto que também, e aí isso nos toca mais diretamente, na verdade, com relação a essa mesa aqui, com relação ao evento em si, que é a existência, tanto na PNAS, quanto na NOB-RH, quanto na NOB-SUS, há nesses documentos a existência de equipes, não é? Quer dizer, está previsto nesses documentos a existência de equipes nas quais os profissionais trabalham juntos. E dentre eles a gente vai encontrar os assistentes sociais, psicólogos, pedagogos. Né? Então, ou seja, é uma exigência da PNAS que esses profissionais trabalhem juntos em equipes interdisciplinares. Mas, como eu disse antes, né, valendo do largo histórico, né, que atravessou ambas as profissões, por um lado, e do caldo sociocultural imposto pela pós-modernidade, quer dizer, em função desses dois aspectos, é urgente que façamos então a reflexão sobre os termos dessa relação interdisciplinar, não é? Quer dizer, como que ela vai se processar? Quais são os termos que lhe dão balizas? Né? Agora, para pensar nos termos dessa relação interdisciplinar, a gente tem que ter como eixo norteador, ou como fundamento principal, basilar, não é? A existência da autonomia técnica e das particularidades de ambos os profissionais. Certo? Bem, dito isso, eu queria aqui dizer para vocês exatamente o que eu entendo por interdisciplinaridade. Né? E dizer para vocês o seguinte: esse termo não é um termo tranquilo, ou seja, não é um termo isento de polêmicas. Ao contrário, né? Em cada livro que vocês lerem sobre esse assunto, vai ter lá uma indicação. É a coisa mais engraçada. Né? O que é trans para um é inter para o outro, o que é inter para um é trans para outro, ou seja, é como se o tema em si fosse tão polêmico que, na verdade, nem os autores que se dedicam a pesquisar sobre isso têm entre si um verdadeiro consenso em torno do que seja interdisciplinaridade, ou quanto mais transdisciplinaridade. Né? Agora, quando a gente observa na realidade, a gente vai ver, geralmente, a existência de equipes interdisciplinares nas quais o trabalho vai acontecer de duas formas. Né? Ou, assim, cada profissional entra numa determinada fase do atendimento e emite uma opinião. Né? O usuário passa para o serviço social, que passa para a psicologia, que passa para
pelo médico e vai passando, né? Cada um registra ali um parecer sobre aquela demanda, sobre aquele usuário, né? Eu costumo chamar desse tipo de prática uma prática multiprofissional ou multidisciplinar. Na verdade, existem vários profissionais tratando sobre a mesma demanda, mas não necessariamente dialogando sobre ela, né? Eu tive a oportunidade também de trabalhar num hospital público que era assim, né? O prontuário da criança circulava entre os profissionais da unidade, né? E cada um registrava ali. Que lembra um pouco aqui um filme antiquíssimo que costumava passar muito ali nas sessões da tarde da Rede Globo, chamado Feitiço de Áquila. Vocês lembram desse filme? Um era sol e o outro era a lua, uma coisa assim. E aí, eles nunca se encontravam, porque, enfim, quando um está chegando, o outro está saindo. Então, né, não há diálogo entre esses dois personagens. Então, essa síndrome do feitiço de Áquila meio que às vezes atravessa as equipes, né? Quer dizer, o prontuário passa na mão de todo mundo, mas ninguém se vê, ninguém conversa sobre o assunto. Então, eu acho que na melhor das hipóteses, a gente pode qualificar esse trabalho, não é? A partir de uma equipe multiprofissional, não é? Mas às vezes isso aparece como inter, não é? Às vezes nas nossas equipes, a gente trabalha interdisciplinarmente. Pois é, como é que é essa interdisciplinaridade? Eu nem sei quem é a psicóloga que assinou esse negócio aqui. Não, nem conhece. E aí, muito menos conversou com ele, para saber, né, o que ele está pensando sobre aquele assunto. Na verdade, por exemplo, digamos um exemplo, eu trabalho com a Vivian, mas não sei qual porque não basta conversar com a Vivian sobre aquele assunto, sobre aquela demanda, sobre aquele usuário. Eu preciso minimamente conhecer qual é a concepção de homem, de mundo e de sociedade que a Vivian tem, óbvio, certo? Para poder identificar ali esses possíveis pontos de diálogo e de interseção no nosso trabalho. Às vezes também se qualifica como equipes interdisciplinares, né? Uma outra tendência completamente diferente, na qual você faz uma reunião, não é? Todo mundo dá uma opinião, psicólogo, médico, assistente social, enfermeiro sobre determinado assunto, e fazem um relatório em conjunto. Isso, inclusive, essa prática, inclusive, tem sido questionada nos conceitos profissionais. E no caso do serviço social, há um parecer jurídico da assessora jurídica do Cefet, a doutora Silvia Terra, que até trouxe aqui, que vai, inclusive, questionar a legalidade desse tipo de prática. Segundo ela, essa prática é ilegal. Bem, não sou advogada, não dá para entrar nesse mérito, né? Mas no parecer dela, ela é muito clara com relação a isso. Mas veja, muitas equipes trabalham assim. Eu mesmo já trabalhei assim várias vezes, né? Mas aí, assim, ali o que acontece? O que pode acontecer, né? Como se as fronteiras caíssem entre as profissões e cada um desse uma opinião e tentasse formatar uma opinião conjunta, um parecer conjunto sobre determinado tema. Na minha opinião, se isso não for muito bem feito, certo? Ou seja, se os profissionais não conhecerem exatamente qual é a postura ético-política do outro, né? Do outro, que eu digo da outra profissão, e bem como não tiver clara certeza do que lhe toca particularmente, isso também pode cair no relativismo, né? Quer dizer, todo mundo opina sobre a mesma coisa, né? Sem considerar as particularidades de cada profissão ali envolvida. Então, assim, eu vou qualificar uma relação interdisciplinar, né, aquela que possibilita a interlocução horizontal entre os diversos saberes e práticas, sem desconsiderar as particularidades de cada profissão, sem desconsiderar a natureza
da contribuição que cada um desses sujeitos profissionais é capaz de oferecer. E aí, quando eu falo de uma relação horizontal, parece uma coisa óbvia, mas não é, certo? Nós sabemos que nas instituições, geralmente, há aquele sujeito profissional que é o sujeito prioritário, não é assim? Na fábrica onde eu trabalhava, era engenheiro de produção. Ele era o sujeito prioritário naquela relação ali. Não é? Então, como é que eu vou qualificar isso como uma relação interdisciplinar? Não dá, certo? Numa unidade de saúde, geralmente é o médico. Não é? Numa unidade de saúde mental, aí é o psiquiatra. Ninguém discute com ele. Certo? Primeiro porque é médico, segundo porque é psiquiatra. Né? Então, me parece que relações pautadas nessa condição de ter um agente prioritário não pode se constituir numa relação interdisciplinar, nem multi, quanto mais inter, certo? Ou seja, né, trabalhar em uma equipe interdisciplinar, na minha opinião, significa, antes de tudo, compreender exatamente em que consiste o objeto de intervenção de cada profissional integrante naquela equipe. No caso do assistente social, se não é claro para esse profissional qual deve ser seu objeto de intervenção, será igualmente difícil para ele e também para os profissionais com os quais ele trabalha, distinguir a particularidade do seu papel diante das demais profissões presentes na equipe. Não é? Então, considerando a trajetória sócio-histórica do serviço social, e eu vou me referir a nós, assistentes sociais, né? Considerando essa trajetória sócio-histórica, considerando a nossa entrada, não é? Tanto quanto de outras profissões, mas em especial a nossa entrada, muitas vezes numa perspectiva mais subalternizada em face às demais profissões. Então, uma entrada subalterna na divisão do trabalho, certo? Então, considerando a constituição de equipes profissionais nas quais, majoritariamente, há um profissional que se auto-intitula como sendo o sujeito profissional prioritário naquela instituição. Então, considerando tudo isso, se nós, assistentes sociais, não tivermos absoluta clareza a que viemos, seremos engolidos, me deram 5 minutos aqui. Eu vou tentar aqui fazer, né? Seremos engolidos por essas equipes. Né? Além disso, ser uma profissão chamada a intervir no campo do social, outras dificuldades se colocam advindas da própria dificuldade em se captar realmente o que é o social. Não é? O social, ele aparece para nós e para os usuários como uma abstração, não é? Desprovida do seu conteúdo histórico e de totalidade. E, portanto, sem atravessamento algum da política e da economia. Não é? É social. É igual a cultural também, né? É cultural. Então não tem política, não tem economia, não tem ética, como se fosse algo para além das nossas cabeças. O assistente social possui uma formação generalista, certo? Que lhe possibilita transitar em diversos campos de atuação. Saúde, assistência, previdência, trabalho, sócio-jurídico. Nossa formação, enquanto assistentes sociais, nos possibilita a entender criticamente isso, certo? Permite analisar ainda a nossa formação, os processos estruturais e conjunturais. Nós somos profissionais instigados a todo momento a fazer análise de conjuntura, enquanto estamos estudando. Né? E com isso, possibilitando, né, identificar os melhores momentos para a reação política e para a formulação de projetos. Nossa formação nos permite, ou pelo menos, não é, intenciona nos permitir reconhecer nos trabalhadores quem são os aliados possíveis. Certo? Além disso, também devemos ser capazes de conectar a demanda singular posta pelo usuário, que muitas vezes não sabe nem exatamente o que ele precisa do serviço, a uma dinâmica estrutural e sócio-histórica mais ampla,
E por isso sabemos reconhecer na solicitação que o usuário traz à instituição o seu caráter de classe, de gênero, de raça, de etnia, e principalmente sabemos reconhecer na sua fala e na sua demanda os elementos que vinculam essa fala, essa demanda, à formação social brasileira e latino-americana. Nós temos formação para isso. Né? Sabemos reconhecer que a demanda trazida por um determinado usuário é típica de uma sociedade de classes, de um país periférico como o Brasil, e de um contexto de crise, como vivemos nas últimas décadas, e que, portanto, sua condição de vida não foi obra do destino, e nem está exclusivamente também fundada nas escolhas pessoais daquele usuário, ou nas mais escolhas pessoais. Até porque a gente sabe que o sujeito escolhe, mas ele escolhe dentro de um leque, certo? Existente, pré-existente, a sua existência inclusive, e esse leque de escolhas também é histórico e também tem um conteúdo de classe. Possuímos também competência técnico-operativa para construir projetos que atendam coletivamente às demandas que aparecem no cotidiano das instituições, de forma singular, desconectada, isolada. Nós temos como sistematizar, nós sabemos que devemos sistematizar esse monte de demanda que aparece no cotidiano e propor uma ação conjunta e coletiva. Sabemos que temos que fazer isso e sabemos fazer. Nossa contribuição, portanto, quer dizer, a contribuição dos assistentes sociais, não pode estar, na minha opinião, na diluição ou na submissão dos nossos conteúdos formativos em face de outras profissões. Ao contrário, e aí eu quero ser veemente, nossa contribuição está na afirmação desse perfil profissional, pois são estes conteúdos que nos habilitam a trabalhar com competência, como psicólogos, médicos, engenheiros, enfim. E principalmente é esse perfil fundado nos conteúdos formativos tratados anteriormente que poderão potencializar o atendimento ao usuário na direção da defesa dos direitos sociais. Eu acho que meu tempo já acabou, né? Eu ainda tinha aqui que entrar na questão da assistência, né? Mas aí a gente... Então assim, ao invés de eu ficar falando, eu vou lendo assim, com entonação, para vocês irem. Né? Porque, claro, se eu ler, eu falo rapidinho, né? Mas se eu começar a dialogar com vocês, aí o tempo vai embora. Então eu vou tentar ser mais disciplinada nisso, para não atrapalhar aqui o trabalho da mesa. Então, veja, é aqui que entra a questão da assistência. Né? Como sabemos, a assistência tem sido historicamente, para os assistentes sociais, ao lado da saúde, claro, um dos espaços privilegiados da intervenção profissional. Na verdade, se revisitarmos a historiografia do serviço social brasileiro, será possível encontrar a entrada dos assistentes sociais na área da assistência desde os anos 40, com a antiga Legião Brasileira de Assistência, a LBA. Contudo, a atual política de assistência, a PNAS, né, e em especial o SUS, põe para os assistentes sociais novos desafios, e aí muitos já foram tratados ontem. Em primeiro lugar, como eu falei, é necessário que estejam claros a todos os profissionais, e aqui eu incluo também os psicólogos, no que consiste o SUS. Como se caracterizam os diferentes graus de proteção social, básica e especial. Qual é o papel dos CRAS e do CREAS? Então, veja, fazer o balanço crítico do SUS é pertinente para entendermos o trabalho do assistente social no SUS. Porque se a gente não sabe o que é o SUS, e o que é proteção básica, proteção especial, qual é a particularidade do trabalho no CRAS e no CREAS, nós não temos como definir e organizar o nosso próprio trabalho. Em segundo lugar, a intervenção de ambos os profissionais, tanto os assistentes sociais como psicólogos, não pode estar desvinculada de seus marcos regulatórios. No caso do assistente social, eu me refiro aos nossos documentos, ao Código de Ética, à Lei de Regulamentação e às diretrizes curriculares. No caso dos psicólogos, as diretrizes curriculares e o Código de Ética dos psicólogos.
psicólogos. Ou seja, não dá para fazer, não dá para trabalhar nos CRAS e nos CREAs desconsiderando isso, certo? Esses marcos regulatórios, eles materializam um conjunto de questões que eu tratei antes, né, que dizem respeito às particularidades do trabalho profissional e do perfil profissional que precisamos consolidar e defender. No caso da Lei de Regulamentação dos Assistentes Sociais, tem ali, no artigo 4º e 5º, as competências e atribuições privativas dos assistentes sociais. Isso deve nos dar um norte no trabalho das equipes, certo? Ou seja, não dá para fazer o que não é para a gente fazer, não é? Quer dizer, não dá para fazer o que não está previsto nesse conjunto de marcos regulatórios, só porque mandaram ou porque, enfim, certo? Então, qual é esse perfil que a gente precisa defender, né? É crítico diante da realidade, é criativo diante das dificuldades e limites, é competente do ponto de vista teórico e interventivo e comprometido com determinados princípios e valores ético-políticos. Estes marcos devem fundamentar e conduzir a intervenção do assistente social em qualquer política ou área de intervenção, independentemente. E será a firme direção conferida por estes marcos que possibilitará ao assistente social trabalhar em equipes interdisciplinares sem rebaixar ou diluir o seu saber, o seu papel e a sua intervenção em face aos demais profissionais. Nesse sentido, uma contribuição importante que o conjunto tem feito, e em especial na relação com o CFP, é aquele documento que eu mostrei anteriormente, né? E esse documento, ele vai indicar aspectos importantes para se pensar os parâmetros necessários para a interface entre esses dois profissionais que juntos compõem as diversas equipes técnicas nos equipamentos de assistência aí pelo Brasil afora. Então a gente tem, na verdade, na minha opinião, dois grandes eixos. O primeiro, que é a necessidade que o trabalho interdisciplinar seja orientado por uma perspectiva de totalidade. Essa orientação é imprescindível se queremos construir uma prática interdisciplinar capaz de superar a naturalização e a moralização das expressões da questão social. Uma outra questão é a garantia do sigilo, tanto para profissionais do serviço social como da psicologia. A garantia do sigilo como uma condição imponderável para o atendimento digno à população. Esses profissionais têm que estar juntos diante disso. Cabe a ambos os profissionais lutarem pela construção de espaços de trabalho capazes de garantir o sigilo do atendimento e a guarda apropriada de todo o conjunto de documentos oriundos do atendimento. No caso em especial do serviço social, nós temos aquela resolução 493 que trata sobre as condições técnicas e éticas do trabalho profissional. Essa resolução 493/2006 está tanto no site do CREAS quanto no site do CEFES e pode ser usado como instrumento, não é? Inclusive para barganhar espaço e para encaminhar determinadas atitudes dentro das instituições, né? E um outro elemento é a necessidade de se criar espaços democráticos e plurais permanentes no interior das equipes, certo? Para que as equipes possam, aí sim, planejar conjuntamente as suas ações, não é? Pois somente assim é possível se discutir com honestidade e segurança os limites e potencialidades da intervenção de cada profissional, não é? Então, isso pouco existe nos equipamentos, né? Esse momento de troca e principalmente de planejamento conjunto das ações, né? Então, isso é fundamental para que os profissionais, no caso, assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, quando tiver, se unam e consigam desenvolver ações horizontais e, portanto, aí sim, com vistas à interdisciplinaridade. Bem, é isso, né? Não vou falar mais, né? Acho que essa iniciativa que a gente teve aqui é uma iniciativa da maior importância e necessidade. No CREAS, nós reativamos a subcomissão de assistência. A gente geralmente divulga datas de reunião no site do CREAS, naqueles boletins eletrônicos que seguem semanalmente. Os interessados devem nos procurar
porque a gente precisa realmente discutir muito o trabalho desses profissionais, e aí em especial dos assistentes sociais, nos equipamentos da assistência. Então, eu me disponibilizo aqui para o debate, agradeço a paciência de vocês, tá bom? Obrigada.